Bom, o meu objetivo nessas primeiras aulas vai ser ler com vocês o livro da Margarida Basílio, Formação e Classes de Palavras no Português do Brasil. A Margarida Basílio é a maior, se não a maior, uma das maiores estudiosas de morfologia do Brasil. E ela, graças a Deus, é nossa aqui, é do Rio de Janeiro. Estudou com Matoso Câmara e me parece que deu continuidade ao que Matoso Câmara fez. Se Matoso Câmara estudou profundamente a flexão, a Margarida foi para o caminho da derivação. Então ela trabalha mais com estruturas lexicais do que se interessa mais pelas estruturas lexicais do que pelas estruturas gramaticais. E essas primeiras aulas vai ser sequentemente isso. Vai ser o primeiro capítulo, eu peço que vocês leiam e façam o questionário final, que são 10 questões. Isso 3 vezes seguidas, são 3 capítulos seguidos. Eu hoje vou falar do capítulo 1. E eu acredito que na resposta a esse questionário eu vou estar fazendo uma espécie de um estudo dirigido com vocês, para que vocês consigam entender o espírito, né, da morfologia lexical, portanto, do caminho da derivação. Né? Então, ela vai trabalhar com o conceito de léxico, do qual vou falar a partir de agora. Né? Então, o capítulo 1 tem esse título, Para que serve o léxico? E vamos a ele. Então vamos ao questionário. A primeira pergunta que ela faz, né, não uma pergunta, um pedido, um comando, dê exemplo de unidade de designação de pessoas, lugares, objetos e entidades imaginárias. Então eu dou a resposta a esse comando e eu dou para pessoas, eu dou mulher, pedreiro, testemunha. Eu escolhi essas 3 palavras aí porque nomeiam pessoas, mas reparem que no caso de mulher, nomeia a pessoa especificamente um ser humano do sexo feminino. Pedreiro é um homem, porque tem uma marca 0 de masculino, mas aí já vai pelo caminho da profissão, mas ainda assim eu infiro isso como uma unidade de designação de uma pessoa. E testemunha, eu escolhi essa palavra porque testemunha é também uma palavra, é uma palavra acidental, ela nomeia acidentalmente alguém, que testemunhou eventualmente alguma coisa, um evento qualquer, e é interessante que a palavra testemunha é aquela palavra chamada sobrecomum, né? Uma palavra com gênero feminino, mas que não designa especificamente uma pessoa, uma mulher ou um homem. Tanto um homem pode ser uma testemunha, quanto uma mulher pode ser uma testemunha. Eu escolhi essas palavras por causa disso. Lugares, eu escolhi a palavra cidade, que é um nome genérico de lugar. Eu escolhi a palavra Copacabana, que é um nome específico de um lugar. E escolhi a palavra casa, porque casa é uma palavra que não é um nome de lugar, mas é o nome de um espaço e, portanto, é um locativo também. Objetos, eu escolhi a palavra lâmpada, a palavra lápis e a palavra mouse. São 3 objetos concretos, né? São palavras que nomeiam objetos concretos. E incluí aí a palavra mouse, que é uma palavra contemporânea, e ela ainda está escrita aí na apresentação, ela está em itálico, porque é uma palavra estrangeira ainda, e a gente tem que escrever dessa maneira. E entidades imaginárias, reparem que entidade imaginária não coincide com a ideia de abstrato, não se trata de abstração, são entidades imaginárias, então elas são concretas, são substantivos concretos. Unicórnio é concreto, saci é um substantivo concreto, bruxa é um substantivo concreto. Um substantivo abstrato, para ser abstrato, ele tem que ter existência dependente da mentalidade, da conceituação humana. E os substantivos abstratos nomeiam ações, qualidades, estados, conceitos, enfim, tem sempre uma existência dependente da conceituação humana. Então foi por isso que eu escolhi essas palavras.
Vamos aí para o exercício, para a questão 2. O léxico poderia ser um conjunto fechado de unidades? Qual seria o efeito disso para as línguas? Não. O léxico não pode ser um conjunto fechado de unidades. E uma coisa interessante que a Margarida Basile fala no livro dela é que a língua não só tem a função de comunicar, mas ela também tem a função de classificar. Acaba que essa segunda função nem é tão focada assim, nem se joga tanta luz em cima disso, mas o fato é que a língua serve para isso também, serve para classificar as coisas do mundo, né? Então a nomeação é um procedimento fundamental para a existência humana. E talvez isso aí seja até uma função paralela da língua, né? Que não é aquela ideia que a gente tem de língua como um elemento de comunicação. Enfim, o léxico não pode ser um conjunto fechado de unidades. E por que ele não pode ser um conjunto fechado de unidades? Simplesmente porque, como a língua tem essa função classificatória de nomeação de coisas, como é que vai se fechar se as coisas vão acontecendo, se as invenções vão se dando, né? Então é por isso que é preciso o léxico ter uma série de mecanismos para poder dar conta das novas realidades que vão surgindo, né? Então, esse fragmento de texto eu recortei aí de uma passagem do livro, né? Como sempre estamos reproduzindo, reconhecendo novos seres, objetos, relações, precisamos de um sistema dinâmico capaz de se expandir à medida que se manifesta a necessidade de novas unidades de designação e construção de enunciados. Portanto, não é possível um conjunto fechado, já que isso não se coaduna com a realidade, que é uma realidade aberta. Se o mundo é aberto, se a gente está sempre criando coisas, se a gente está sempre descobrindo coisas, não teria como ter um conjunto fechado. O que a gente tem é um conjunto aberto, mas aberto até um determinado ponto, e a gente vai trabalhar com isso. Possivelmente nessas respostas eu vou chegar a isso, senão nas próximas aulas a gente vai chegar a isso. Vamos ver essa terceira pergunta. O léxico contém palavras? Bom, contém palavras, mas vai além, porque o léxico não é apenas um conjunto de palavras, né? O léxico, e a Margarida Basile faz uma diferenciação interessante, faz uma bipartição no conceito de léxico. Ela fala de léxico interno e léxico externo, e aquilo, no mínimo isso, aquilo que ela chama de léxico interno sim, um conjunto de palavras já criadas, mas é também um conjunto de mecanismos capazes de criar outras palavras. Então, no léxico, não só figuram as palavras já feitas, mas também as estruturas que, ao serem combinadas, criarão palavras novas. Para não ficar muito na abstração, vamos dar assim um exemplo. Eu fico pensando assim, o mecanismo da derivação parasintética, do tipo em mais esser, né? Então, se eu preciso criar um entardecer, repare, entardecer é uma palavra que já está no léxico, todo mundo aqui conhece, mas o em esser vai poder em esser não, e esser vai poder estar na criação de novas palavras. Sei lá, se eu precisar criar uma palavra de alguém que virou um relógio, se você enrelogecer, né? Se você tornar relógio, né? Ou ainda tornar-se folha, enfolhecer, né? Ou tornar-se página, empaginecer, né? Então são possibilidades, né? É só eu precisar disso daí numa circunstância qualquer, eu vou e crio a palavra. Justamente é por isso que a gente diz que o léxico não está fechado. O que a gente tem? O que a gente tem são os elementos para a gente fazer os encaixes para a gente poder criar palavras novas. Então, o conceito de léxico interno apresentado pela Margarida Basile é esse. É um conjunto não só de palavras, mas também de mecanismos produtores de palavras novas, né? Isso é o léxico interno no dizer da Margarida Basile. E eu creio que a próxima pergunta vai por esse caminho. Considere as seguintes formas.
protocultura, pré-computacional, pós-globalização, desracionalizar, pseudodesignação. Você incluiria essas formas no léxico externo da língua portuguesa, e no léxico interno? Por quê? De fato, são palavras que certamente não estão no dicionário. Ela possivelmente criou até isso daí para botar no livro, mas a gente conhece globalização e a gente conhece pós como um prefixo que dá a ideia de posição posterior. Como a gente está vivendo a globalização, então ainda não está muito difundida a palavra pós-globalização. Acredito até que tem alguns autores, alguns teóricos que já fiquem prevendo o tempo da pós-globalização. Mas eu não tenho a menor dúvida de que, e eu lamento informar isso para vocês, a gente não vai estar aqui para ver, mas os seus bisnetos vão falar do tempo da pós-globalização que eles vão estar vivendo, né? O pré-computacional, embora não haja um registro, ou não conheça um registro dessa palavra, talvez não esteja no dicionário, mas é bem fácil de entender o que significa pré-computacional. Você percebe, então, a ideia que ela propõe de léxico interno? Quer dizer, você tem no seu léxico, além das palavras, além da palavra computacional, você tem o prefixo pré ali, que se você encaixar com computacional, você fala, poxa, está falando de um período da humanidade em que não havia ainda computador. Olha que coisa interessante, a palavra não está registrada no dicionário, você talvez nunca tenha ouvido essa palavra, a não ser quando leu o livro. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido essa palavra, mas eu sou totalmente hábil a definir o que significa pré-computacional e desracionalizar e pseudo-designação. Pseudo é um prefixo bastante usado na língua, né? Quer dizer falso. Então você quer qualquer palavra que você queira colocar um pseudo, você já está falando de falsidade. Enfim, é essa a riqueza do léxico a que a Margarida Basílio se refere. Então, aqui a resposta, que eu me antecipei, esqueci de colar aí a resposta. Eu estou botando sempre vermelhinho, uma resposta possível, uma resposta por escrito, que depois eu naturalmente vou divulgar no AVA. Essa apresentação eu vou deixar, o texto da apresentação vai ficar no AVA, eu vou passar para vocês. Continuo. O que são processos de formação de palavras, qual a importância deles para o léxico? Sim, aqui tem um probleminha de digitação que depois eu vou corrigir. Eu estava lendo aqui no finalzinho. Eu vi agora em cima da hora, na hora que eu ia começar a fazer essa gravação. São processos de expansão lexical, efetuada sobretudo, tem um errinho aí, depois eu vou acertar isso. São processos de expansão lexical que são efetuados sobretudo por processos de formação de palavras, né? Que são fórmulas padronizadas de construção de novas palavras a partir do material já existente no léxico. Basicamente foi o que eu disse ainda agora, né? O processo de expansão lexical não se dá apenas com esses processos de formação de palavra tradicionais, prefixação, sufixação, enfim, derivação como um todo, e não só a composição, mas também até processos de criação de palavras a partir, por exemplo, de metáforas, né? A própria palavra mouse, que eu ainda agora estava usando aí, mouse, desculpa eu estar apresentando um exemplo, foi o que me ocorreu agora, mas uma criação metafórica da língua inglesa, mas porque o mouse lembra um ratinho, né? Ele tem o fio, que esse aqui é um mouse, é um rato sem rabo, né? Um mouse sem fio, esse meu mouse aqui. Mas originariamente eles têm fio, então lembra um ratinho, né? Lembra um rato encolhidinho aqui querendo correr. Então é um processo metafórico. A palavra rato, inicialmente nomeando um mamífero, né? E passa a nomear um instrumento do âmbito da computação, né? Então, os processos de formação de palavras se dão por intermédio de uma série de padrões, como eu estava dizendo, né? Seja o emprego de prefixo, seja o emprego de sufixo. Nós vamos ter ocasião de especificar melhor até esses nomes, prefixal, sufixal, parasintético, derivação imprópria, derivação regressiva, que são as principais derivações. Mas, enfim, os processos de formação de palavras têm essa importância, né? Que é justamente eles estão apostos para oferecer para o usuário
instrumentos para que ele nomeie o mundo à sua volta num tempo real, mesmo que ele não tenha no bolso a palavra certa. Então ele tem competência para criar essa palavra certa, para nomear esse elemento inédito na sua vida, né? Dentre as palavras abaixo, determine as que são unidades de designação de entidades imaginárias, entidades abstratas e objetos concretos. Acho que aqui a gente já vai começar a falar um pouquinho mais de concreto, abstrato, mas eu devo dizer o seguinte, que ainda assim existem muitos substantivos que são abstratos, que se concretizam com muita facilidade, a depender do contexto. Então, não é peremptório o que eu vou dizer aqui. Eu não vou dizer assim, e acabou. Eu vou dar um exemplo, me ocorreu agora, um exemplo como a palavra ataque. Ataque, entendido como ato de atacar, é um substantivo abstrato, porque ele nomeia a ação de atacar. Então, o ataque contra a defesa o ataque contra o exército americano foi muito grave. Isso aí é o ato de atacar. Francamente, isso aí é um substantivo abstrato. Mas se eu digo assim, o ataque da seleção brasileira é composto de Neymar, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Aqui já é uma outra coisa, aqui é um substantivo concreto, porque aqui não é o ato de atacar, é o nome de uma posição num jogo de futebol. Então, a mesma noção de concreto e abstrato, ela vai depender muito do discurso, vai depender muito do contexto, tá legal? Deixa eu pegar aqui os exemplos que eu marquei. Ih, rapaz... Tem um probleminha aqui. Ah, tá. Não tá certo. É que eu tinha visto, é porque tem um outro exercício que falava da gramática do Bechara, eu pensei que eu tinha colado errado. Não. Eu usei a gramática do Bechara só para ajudar vocês aí na definição do que vem a ser concreto, abstrato, e o gramático fala de ações, estados, qualidades, para falar dos substantivos abstratos, que é o que mais me interessa aqui, porque isso não é muito bem arrumado na cabeça das pessoas. Mas, enfim, eu selecionei da seguinte maneira. As entidades imaginárias, eu botei ali, dessa lista aqui que ela apresentou, eu considerei o centauro, a fada e o anjo, né? As entidades abstratas, aí sim, eu botei triângulo. Eu botei triângulo como entidade abstrata, mas botei triângulo aqui como entidade concreta. Se você entende triângulo como uma entidade geométrica, quer dizer, uma ideia de que há uma coincidência de três retas, que também são noções abstratas, que se tocam entre si, fazendo três ângulos que se somarem vai dar 180 graus, aí você tem uma entidade abstrata chamada triângulo. Um desenho de triângulo no chão, por exemplo, aí eu já tenho aí um triângulo concreto, né? Continua aqui. Então, entidades abstratas, eu pus o triângulo, mas pus também o triângulo no concreto. Sinceridade, com certeza, sinceridade é um estado, né? Metáfora é um conceito, né? Eu acrescentei aqui conceitos humanos, né? Imagem como representação, realmente também eu posso entender como abstrato, a depender do contexto, né? E por fim, os objetos concretos, eu pus aqui dessa lista, eu pus a areia e o triângulo, se entendido como o desenho em uma... Será que isso aqui sai da frente? Minha careta está aqui, ó, eu não estou conseguindo sair daqui, né? Mas o que eu pus aqui foi o seguinte: triângulo se entendido como desenho em uma... Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu vou falar aqui. Desenho em uma superfície. Eu pus também a palavra planta, porque volto a dizer, está escondido, porque na tela eu estou caindo em cima daquilo ali, eu não sei tirar. Então, tem a palavra planta ali atrás da minha imagem, aqui a palavra biblioteca, a palavra professor, a palavra aura, com o sentido de vento ameno, brisa. Repare que a palavra aura também está aqui na entidade abstrata com sentido de expressão, caracterização pessoal, né? Ele tinha uma aura de desespero, né? Ele tinha uma aura
um ar de quem estava desesperado. Então, a aura com esse sentido vai ser abstrata. E, por fim, ali a palavra jardim. Continuando aqui. Das formas abaixo, todas elas estariam no léxico ou algumas deveriam ser excluídas. Eu marquei em vermelho aquelas que eu entendo que estariam no léxico, né, que são porta-retratos, porta-guardanapos, porta-talheres, porta-moedas. Atenção, no livro dela, ela não liga muito para essas coisas, não. Ela botou tudo no singular, mas a palavra porta-retrato, no livro está originariamente retrato, é porta-retratos, é assim que está registrado no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Tá? É só uma observação. Então é porta-guardanapos, porta-talheres, porta-moedas e livro-caixa. Todos os outros são combinações sintáticas, são combinações de frases. Existe suco de laranja, sim, mas ele não chegou ao ponto de se fossilizar, de se cristalizar em uma palavra. Então, não dá para dizer que suco de laranja ou que dar um beijo, dar uma volta, isso daí, embora sejam expressões muito usadas, elas ainda não chegaram ao ponto de fazer uma aglutinação. Eu até observo aqui, eu escrevo aqui em vermelho, não vou ler esse pedaço todo que eu escrevi, mas eu botei assim, ó, de modo geral, o procedimento é assim, nesta ordem. Combinação sintática, que é um sintagma do tipo suco de pêssego, suco de maracujá, podendo chegar até uma composição por aglutinação, né? Mas tendo que passar, portanto, passar por uma combinação por justaposição, né? Que seria assim, eu tenho água ardente, que é uma composição por justaposição, até que a aglutina fica aguardente, e aí eu tenho uma palavra apenas como sendo um vocábulo fonológico simples, né? Aguardente, só com uma sílaba tônica, já que a composição, num primeiro momento, quando ela é por justaposição, ela apresenta 2 sílabas tônicas, ou 3, até dependendo da composição, né? Então, porta-guardanapos, reparem que eu tenho 2 sílabas tônicas, eu tenho no porta e no guardanapos, né? Porta-talheres também. Um dia, se isso aglutinar, aí a tendência é ter uma sílaba tônica apenas. Vou continuar aqui. 8. As formas em 4 e 7 estariam no léxico virtual. Assim, aquelas fórmulas de 4 e 7. Vamos ver. Se a gente considerar o que a autora chama de léxico virtual como um conjunto de padrões que determinam as construções lexicais, as formas da questão 4, desracionalizar, pseudodesignação, e as formas de 7, todas elas estão no léxico virtual, porque obedecem a esses padrões. Elas estão no léxico virtual, apenas ainda não são do léxico externo, né? Suco de melão ainda não é do léxico externo, mas o falante reconhece a sequência suco de melão como uma sequência sintática que eventualmente pode se justapor por tanta repetição até podendo se aglutinar no futuro. 9. Na década de 90 foi muito discutida em jornais a formação de mexível utilizada por um ministro. Como se explica que possamos automaticamente interpretar essa formação? Ela deveria ser considerada uma palavra da língua? Bom, esse ministro a que ela se refere é o ministro Antônio Rogério Magri, que ele não era muito escolarizado, ele não tinha nível superior, e as pessoas estavam com muita raiva dele. Então a elite tinha raiva dele, então tinha um pouco de preconceito, né, por isso. E também quem não era da elite também estava revoltado porque o Plano Collor pegou dinheiro das pessoas. Então, ao usar imexível, ele foi, de certa maneira, pela elite conhecedora das estruturas, vi muita gente boa reclamando dele e dizendo que ele não sabia, que poderia ter usado a palavra intocável ou a palavra irreparável. Aí, como ele não tinha um vocabulário extenso, né, ele inventou na hora o imexível, né? Então, criticaram ele porque diziam que ele não tinha vocabulário suficiente. Vê se pode, mas paciência, estava todo mundo com raiva do homem, né? Então, paciência, foi o que aconteceu. Mas ele pegou, isso sim, isso que é interessante, ele pegou do léxico interno, a estrutura possível, que era in mais verbo mais vel. E ele pegou o verbo mexer e fez o imexível. Então, a estrutura imexível,
acabou que é uma estrutura do léxico e absolutamente possível, né? Tanto que, inclusive, hoje está dicionarizada. O dicionário Wise já registra a palavra imexível, tá certo? E vamos aqui a 10. Mostre, usando como exemplo palavras derivadas e compostas, que o léxico aproveita em alto grau o material nele já existente. Eu acho que esses exemplos que nós apresentamos, né? O intocável, o irreparável e o imexível é a prova disso, né? Fora porta-retratos, porta-guardanapos, né? Que são estruturas que aproveitam esse padrão. Você pega o portar mais o guardanapo, portar mais o retrato, e aí você junta e cria a palavra nova, a ponto de ela passar a nomear um objeto, né? Então, esses exemplos só confirmam que o léxico não só comporta palavras prontas, como também comporta mecanismo de composição, de criação de palavras novas. É isso, tá bom? Então está aí comentado o questionário do capítulo 1. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima.